Boa noite. Hoje nós teremos uma aula para o curso, técnico em ADM e vamos ter uma aula sobre elementos da comunicação e funções da linguagem. Eu vou compartilhar a tela com vocês de um slide, tá? Que eu fiz para nossa aula hoje. Onde nós vamos trabalhar esses elementos da comunicação e trabalhar também as funções que esses elementos vão desempenhar na linguagem. Deixa eu só abrir aqui meu livro, porque eu gosto de ter uma pesquinha, porque vai que dá um branco na mente da gente, a gente não é máquina, né? Então, vamos lá. A gente já vem vindo falando sobre comunicação, a gente já vem falando sobre a importância da comunicação e como a comunicação ela é necessária e ela é intrínseca a nós, seres humanos. A gente já vem falando isso, né? Já vimos a questão das variações da linguagem por meio do espaço, da idade, né? Tudo isso a gente já viu, como a linguagem ela se comporta. E agora a gente vai estudar os elementos desta linguagem, para que haja esta comunicação, tá? Então, a comunicação ela está associada a linguagens e à interação, de forma que representa a transmissão de mensagens entre emissor e receptor. O que quer dizer isso? Que a linguagem ela está associada a vários elementinhos, mas que o que é, assim, resumindo, é algo que é transmitido entre um emissor e um receptor. Deriva do latim, o termo comunicação significa partilhar, participar de algo, tornar comum. Então, o que é a comunicação? É partilhar algo. Então, é tão importante a comunicação, nós nos comunicamos e isso é muito importante para as relações humanas, né? A interação social. Vamos falar dos elementos da comunicação. Nós temos 4, 6, 7 elementos da comunicação, tá? Vamos falar um pouco sobre cada um. Eles são curtos e fáceis de ser entendidos. O emissor, né? Quem é o emissor? O emissor é aquele que fala. Nesse momento aqui, eu sou a emissora, eu estou emitindo. Então, este é o elemento da comunicação, assim, vamos dizer, um dos mais importantes, porque ele precisa existir alguém para emitir essa informação. Então, o emissor é aquela pessoa que vai emitir a mensagem. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser uma empresa, né? No caso, pode ser, por exemplo, uma agência publicitária fazendo, né? Vamos dizer assim, vendendo uma marca. Então, ela ali é a emissora. O receptor é aquele que recebe o ouvinte da informação. Oi, alguém quer falar? Vamos lá. Então, o receptor é aquele que recebe, é aquele que ouve, né? Que recebe a informação, que recebe a mensagem, né? Neste momento aqui, são vocês. Vocês estão aí me ouvindo, assistindo essa aula síncrona, estão aí, né? Depois, posteriormente, os que vão estar assistindo ela de forma gravada, estão assistindo de forma síncrona. Então, e vocês são os receptores, vocês estão recebendo as informações, essa mensagem que eu estou passando para vocês. A mensagem, ela nada mais é do que o objeto da comunicação. O que está se falando, o conteúdo desta comunicação. Neste momento, o conteúdo é esse assunto sobre elementos da comunicação. Então, é a informação sendo transmitida. Se fosse, como eu tinha dito, se fosse uma empresa de publicidade fazendo a campanha, a propaganda sobre a venda de algum produto, qual seria a mensagem? A venda daquele produto. A gente conhece a publicidade brasileira muito famosa com relação à venda da cervejaria. As propagandas de cerveja são muito famosas. Antigamente tinha aquele cirizinho e tudo mais. Então, assim, a ideia ali era vender a cerveja. Então, a mensagem era essa. Então, esses 3 elementos aí. O emissor, aquele que emite, que fala, que está ali jogando, levando a mensagem. O receptor é aquele que recebe a mensagem. E a mensagem é o objeto, o conteúdo de informação sendo transmitido.
Nós temos mais 4 elementos também super importantes. O código, ele vai representar o signo que são utilizados na mensagem, né? Seria a concretização, a decodificação. Nesse caso, a língua portuguesa, ou se for uma imagem, tudo isso é o código, são as palavras, é o como você está transmitindo essa informação. Nesse momento que eu estou utilizando, né, a língua portuguesa falada. O canal, ele vai ser o meio pelo qual essa mensagem está sendo transmitida. Para vocês, nesse momento agora, vocês estão recebendo pela internet, né, no seu smartphone, no seu computador. Então, você está recebendo via internet. Este é o canal que nós estamos aqui utilizando para essa comunicação. Mas se você estivesse assistindo sua televisão, vendo essa propaganda de cerveja que eu falei, qual o canal? A televisão. Então, vocês teriam ali esse canal de comunicação, seria a televisão. O contexto também é chamado de referente, tá? Só a questão de nomenclatura, mas ele trata-se da situação no qual estão inseridos o emissor e o receptor. Qual é o nosso contexto aqui agora? Sala de aula. Meio diferente, né? Mas é uma sala de aula. Eu em minha casa, você na sua assistindo a aula. Mas este é o contexto da nossa aula, né? Esse espaço. Se você estivesse assistindo, vamos lá de novo para aquele exemplo, a televisão, assistindo a propaganda lá da cervejaria, qual seria o contexto? Contexto, você na sua casa, assistindo televisão, recebendo ali a informação do compre essa cerveja, tá? Então, este é o contexto. Mas em outro, vamos mudar um pouco aqui o exemplo. Você recebeu uma ligação de sua amiga, qual é o contexto ali? Uma conversa informal entre amigas. Ou você, no caso, né, o canal seria o telefone, e o código seria a conversa de vocês. Se você não estivesse ligando e falando, estivesse mandando mensagem via WhatsApp, o contexto seria essa mensagem, essa troca de informações de conversa com a sua amiga. E isso seria esse o contexto. E o que é o ruído? Como o próprio nome já dá a entender, o ruído seria aquilo que meio que atrapalha essa comunicação. Seria, por exemplo, neste momento, se a internet cai, qual é o ruído? A queda da internet. Se você está assistindo a cervejaria e aí você está né, tá lá assistindo a propaganda da cervejaria, aí chega seu filho sem querer ou querendo, vai lá e muda o canal. Qual é o ruído? O seu filho trocando o canal. Se você está conversando com sua colega lá pelo telefone, ela manda um áudio assim, bem baixinho. E aí você não entendeu. O ruído foi que ela sussurrou e a mensagem não chegou como deveria chegar para você ouvir. Então, o ruído é tudo aquilo que vai atrapalhar esta comunicação, que essa comunicação aconteça de forma real, né, de forma válida. Nós temos essa imagem que ela meio que representa todos os elementos e prova que os elementos estão todos unidos para que haja essa comunicação. Existe o emissor que transmite uma mensagem a partir de um canal e por meio de um código a um receptor. Isso aí são os elementos necessários para uma comunicação. Se o ruído entra, ele vai atrapalhar essa comunicação. Se, por exemplo, eu começasse a falar em russo aqui, vocês iam entender o que eu estava tentando explicar? Eu acho que não, porque o código atrapalharia essa informação, porque o código é diferente do que vocês conhecem, o russo. Então, tudo isso tem que casar, tem que estar juntinho, né? Tudo que tem que andar alinhado para que haja a comunicação. E por que a gente precisa entender isso? Porque isso faz parte primeira coisa, da nossa fala, do nosso cotidiano. Você está entendendo o processo de comunicar-se, tá? E é preciso estudar os elementos da comunicação para entender as funções, né? As funções da linguagem que tem tudo a ver com os elementos da comunicação. Antes de iniciarmos as funções da linguagem, eu quero ler essa tirinha com vocês. E aí eu vou lançar a pergunta, tá? Meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que nos deixa mais sábios. Mas não noto nada diferente. Aí a menina vai lá e pergunta, você já leu eles? Aí o rapazinho responde, não, por quê?
Será que o rapazinho está entendendo, compreendendo a mensagem transmitida pelo pai ao receber esses livros de presente? O que é que vocês acham aí? Eu acho que ele não está entendendo nada. Eu acho que ele não está entendendo que ele precisa ler os livros, por isso que o pai dele enche ele de livros, para que ele se torne um pouco mais sábio. Então, a comunicação entre ele e o pai não está muito boa, não, né? Então, a comunicação entre ele e o pai está um pouquinho aí. Tem algo, está acontecendo um ruído aí que está atrapalhando para que ele entenda o motivo pelo qual o pai dele dá tantos livros a ele e por que o pai diz, né? Vai te deixar mais sábio. Alguma dúvida sobre elementos da comunicação? Posso passar adiante? O silêncio é a passar adiante. Então, vamos passar. Vamos entender o que são as funções da linguagem. Né? São uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São 6 funções da linguagem. Cada uma delas meio que representa um dos elementos da linguagem, um dos elementos lá da comunicação, tá? Então, tá muito um ligado com o outro. O que não aparece aqui é o ruído, porque a intenção é que haja a linguagem, ou que haja a comunicação, então, por isso, vai aparecer uma função. Vamos falar da primeira? Função referencial, denotativa ou informativa. É o mesmo nome, são 3 nomenclaturas para a mesma coisa. Função referencial, função denotativa e função informativa é a mesma coisa, tá? Por que a prova bota os 3 nomes aí? Porque pode aparecer, por exemplo, num teste, pode aparecer referencial, lá na prova pode aparecer denotativa, lá no Enem pode aparecer informativa. Então, é só uma forma de trazer todas as nomenclaturas para vocês. Ocorre quando o objetivo é passar uma informação objetiva, impessoal no texto. É quando, gente, a mensagem ela vai ser transmitida de forma clara, de forma objetiva. Normalmente, sabe quem usa esse tipo de função da linguagem, a função referencial? O jornalista. Quando você está assistindo o William Bonner falando lá, você não entende normalmente tudo o que ele diz? Por quê? Porque ele é objetivo, ele é claro, ele é impessoal, um pouco, né? E ele vai lá, tenta estar trazendo as informações de forma clara. Normalmente, quando você pega um jornal para ler uma notícia, você vai estar lá vendo essa notícia de forma objetiva, clara, curta, concisa, com as palavras simples, sem muito rodeio, sem muita confusão. Então, esta é a função muito comum, é a função referencial nos textos jornalísticos. O repórter utiliza muito esse tipo de função, tá? Então, a função referencial, ela aparece muito ali, nessa linguagem objetiva. A professora está tentando utilizar agora a função referencial, tentando falar de forma clara, objetiva. Eu espero que eu esteja conseguindo. A função expressiva ou emotiva, né? Como aí o próprio nome já fala. É aquela que marca atitudes pessoais, as minhas emoções, as minhas opiniões, o que eu penso, o que eu acho. Normalmente os textos, eles são os textos pessoais, vamos dizer assim, um diário, um poema meu, autoral. Ele é muito expressivo, ele é muito emotivo, tá? Quando você assiste, vamos voltar para o texto, vamos voltar ali para o jornal. Você vê um repórter fazer uma entrevista a alguém, aquela pessoa normalmente se emociona, ela vai dar a sua opinião, ela vai marcar ou sua revolta, ou sua tristeza, ou sua alegria. Tudo aquilo ali é a função expressiva ou emotiva, porque eu vou estar ali mostrando, apresentando os meus sentimentos, o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto para quem está ouvindo. Então, a função expressiva é muito isso. É a minha opinião acerca de determinado conteúdo, determinado assunto. A função conativa é quando a mensagem de texto busca seduzir, envolver o leitor, levando a adotar um determinado comportamento. Vou dizer, quem usa muito a linguagem conativa? As propagandas.
o texto, aquele texto apelativo, é aquele texto que vai falar assim, você precisa comprar determinada coisa, precisa usar determinada coisa. Eu vou estar chamando você para isso que eu quero, né? Voltando para a cervejaria. Vem verão, né? Então ela chama você para isso, ela está seduzindo você a consumir determinado produto. Então, este o papel, normalmente, essa é a função muito presente nas propagandas, tá? Então, a função conativa. Quando eu tenho essa lembrança muito forte de quando eu era criança, na propaganda do Choquito. Não sei se vocês têm a minha idade por aí, ou mais, um tiquinho, né? Então, não sei se vocês vão lembrar que dizia assim, era leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes e coberto com delicioso chocolate Nestlé. Gente, esta linguagem é apelativa, ela pede que você compre o produto. Eu me lembro muito bem da propaganda do batom. Compre batom, compre batom. Aquilo fica em você. Então, essa é a função conativa. Eu estou te seduzindo, eu quero que você compre o meu produto, eu quero que você compre a minha ideia. Então, eu vou utilizar muito o quê? O vocativo, você. Eu vou estar chamando você. Compre o verbo no imperativo, na ação. Compre, faça, né? Então, assim, essa é a intenção. Então, a intenção de seduzi-lo, de buscá-lo, de envolvê-lo, ok? A gente não precisa necessariamente do comprar. Eu vou fazer a propaganda do Greenpeace. Ele é uma organização sem fins lucrativos que busca, né, o fim do desmatamento, da poluição e tudo mais. Ele tenta seduzir você. Vamos preserve a natureza. Então, o Greenpeace, ele está ali utilizando a função conativa. Vamos para as 3 últimas funções, tá? A função fática, ela é muito simples, ela é muito tranquila, porque ela é aquela função que normalmente está em outras funções, é aquela que tenta te chamar a atenção. Ei, tá aí, acorda! Isso é função fática, tá? Isso é a tentativa de... Eu acho que alguém... Deixa eu entrar aqui. Acho que alguém está querendo entrar. Então, a função fática é aquela que busca te chamar. Agora que, por exemplo, o sinal tocou, né, para me acordar. Professora, tem alguém querendo entrar na aula. Isso é função fática. Não deixa de ser uma função fática, tá? Então, quando eu ligo para alguém e falo, alô, tá me ouvindo? Isso é função fática. É uma tentativa de te chamar para minha aula, te chamar para o telefone, tá bom? Vamos voltar para o slide. Então, a função fática, ela tem esse papel, né? Te chamar a atenção, chamar você para a conversa, o diálogo. Se eu não me engano, é a Globo, que ela tem uma mania muito assim de... venha fazer parte. Então, assim, ela, além de ser, né, ali tá chamando você, vá lá, acesse, ei, venha você comprar, tá? Tudo isso, quando chama você, ela tá utilizando da função fática ali. Vamos para a função da metalinguagem. A metalinguística, né? Eu acho que eu escrevi metalinguagem aí, mas era metalinguística. Para mim, é a que eu mais gosto. Por quê? É aquela função que fala de si próprio. Como assim, professora? Gente, eu estou utilizando a linguagem, falando de funções para falar da função. Eu estou utilizando palavras para falar das palavras. Por exemplo, quando você lê o dicionário, você pega um dicionário para ler um significado de uma pergunta. É a palavra significando a palavra. Se você... Pronto, outro exemplo. Você vê um filme. E no filme cita outro filme, dentro do filme. Então, é a linguagem falando da linguagem. Se você vê uma novela, aí o cara da novela tá assistindo a novela e fala assim, mas no capítulo da novela anterior, né? Mas no capítulo da novela de hoje aconteceu tal coisa. É a novela falando da novela. Então, é quando a arte fala da arte. Aí nós temos a linguagem falando da linguagem. Então, assim, normalmente ela aparece muito nos textos literários, né, nos textos mais críticos, nas interpretações. Aí, sim, isso é muito a metalinguística, a metalinguagem. E é uma das que eu mais gosto e uma das mais fáceis de ser identificada.
Por último, e não menos importante, é a função poética. Ah, professora, mas o nome está muito assim, o poema é o poema, não só necessariamente presente no poema, tá? Mas ele é muito presente no poema. Ele também está em outros lugares. De que forma? Ele vai despertar em você a surpresa, o prazer, a alegria, a emoção, tá? Vamos dizer, você vê uma tela, um quadro, e aquilo você acha, aquilo te surpreende de uma forma positiva, você acha aquilo muito belo. Então, aquilo é função poética. Você lê um poema onde você se apaixona, se você fica triste, aquilo é função poética. Você vê o pôr do sol que te emociona, aquilo é função poética. Uma tentativa de te chamar para esse prazer, como o próprio está ali, estético, uma forma de vislumbrar o belo. Agora, temos aquela ideia que não pode sair da nossa cabeça. O que é belo para um, talvez não seja belo para o outro. O que é bonito para mim, talvez não seja bonito para você. Mas a gente tem que respeitar a opinião dos outros sobre o belo, o feio e tudo mais. Para encerrar essa questão de funções, eu vou ligar cada função a um elemento da comunicação. Tá? Gravem bem este quadro, não se preocupe, eu posso disponibilizar para vocês depois, mas assim, prestem atenção por quê? Cada função tem a ver com um dos elementos. A função expressiva, emotiva, tem muito a ver com o destinador, né? Eu estou falando, o emissor ali, né? Eu estou falando, então, isso tem muito a ver comigo. Já quem recebe vai ter muito a ver com a apelativa. Eu vou estar ali tentando a apelativa, tentando te achar ali, a conativa. O código tem muito a ver com a metalinguagem, né? Porque é a própria língua falando da língua. A função referente tem muito a ver com o referencial, que aí a gente volta para a questão do referencial, que tem a ver com o contexto, tá? Então tem muito a ver ali com o contexto. A mensagem tem tudo a ver com a poética, com a linguagem, com a emoção, né, com a expressividade. A fática tem muito a ver com o canal, com esse contato que a gente tenta manter relação um com o outro. Aí. Ok. Deixa eu voltar aqui. Vou concluir aqui a gravação, tá?